Em seu clássico O Século de Luís XIV, Voltaire diz que apenas 4 cidades foram realmente civilizadas: a Atenas de Péricles, a Roma de Augusto, a Florença dos Médici e a Paris de Luís XIV. É verdade que Voltaire omitiu, né, a grande civilização medieval, que para ele não tinha produzido nada, né? Mas ele não tem culpa de não ter conhecido o romantismo alemão, que veio depois da sua morte e só dava os seus primeiros passos quando Voltaire escrevia essas palavras célebres, né? E nós precisamos conhecer também essa grande, quase que civilização por si só, que foi a Alemanha. Não é uma cidade específica, né? Não é sequer uma nação, porque na época a Alemanha não era unificada ainda, mas a Alemanha das últimas décadas do século XVIII e da primeira metade do século XIX, principalmente, né? Mas, na verdade, prolongando-se a Alemanha do século XIX, né? Se a Europa na Renascença tinha a sua cabeça em Florença, né, desde Dante Alighieri, nos intelectuais toscanos, né, intelectuais, artistas, filósofos, né, a Academia Platônica de Florença, os pintores renascentistas, etc. Assim como nos séculos 17 e 18, né, tanto do período do classicismo francês como no iluminismo, a cabeça da Europa estava na França, sobretudo. No século XIX, a Europa teve o pensamento dominado pela Alemanha. Por mais que tenham existido grandes filósofos, escritores, intelectuais de todo tipo em outros lugares, foi a Alemanha que deu a forma geral desse conjunto. Nós vamos aqui falar hoje, meus amigos, sobre os 5 autores que eu considero os principais da literatura alemã, que é muito rica, que é muito vasta, que infelizmente eu conheço pouco, né, se comparar com as outras, das quais nós já falamos aqui. Mas o primeiro autor de que eu falo é um autor ainda do período do Iluminismo, né, quando nascia, né, o estilo propriamente alemão. É um dos primeiros autores literários a ostentar, né, a língua alemã, a escrever em alemão, que foi Lessing. Lessing é um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, que aqui no Brasil dizem que foi o pai da tragédia burguesa, né, e etc. Tudo isso é uma bobagem sem tamanho, né? Tanto por influência marxista, quanto pelos estudos, né, culturais, que tendem a descrever o estilo de um autor como consequência da sua cultura, como se ele não fosse o principal gerador da cultura, né? A cultura parte dos grandes escritores, ela não os produz, né? Apenas em parte. O grande escritor, ele pega os materiais da cultura e os elabora, né? Assim como Lessing fez. Ele não é pai de tragédia burguesa, coisa nenhuma. Aliás, a tragédia principal dele, que é usada para exemplificar isso, Emília Galotti, né, que é uma história muito bonita, ela foi tirada de Tito Livio, né? Tito Livio é a grande inspiração, o historiador romano, e, portanto, uma inspiração clássica, não tem nada de burguesa. Mas por que há críticas, né? O aspecto mais acidental, mais baixo da obra desse autor, né, é considerada a sua nota principal pelos nossos críticos, né? Há certa crítica à sociedade aristocrática, né, aos valores aristocráticos cristãos, etc. E aí isso é considerado, mas a história mesmo foi tirada de Tito Livio. A história de Virgínia, né, foi a inspiração da peça Emília Galotti, né? Outra peça muito famosa de Lessing foi Natan, o Sábio, né, que também é estudada só pelo seu viés político-ideológico, né, iluminista. Seria uma peça ecumênica, né, que mostraria, ela se passa na Terceira Cruzada, né, no tempo de Saladino. Saladino é um dos personagens da peça, e ela mostra como todas as religiões poderiam se irmanar, né, tendo valores humanitários que ajuntem uma colaboração com base na tolerância, né, etc. E ele pega as 3 religiões abraâmicas, né, o judaísmo, o cristianismo e o islã, e aparecem personagens-chave dessas 3 religiões que criam um emaranhado de situações em que eles acabam sendo devedores uns dos outros, né, e acabam por ser forçados a reconhecer a grandeza, né, de pessoas de outras religiões. Essa peça é muito bonita. Ela, na verdade, tem muito pouco de ecumênica, né? Mas, infelizmente, na nossa crítica
nacional, né, na academia, né, e eu frequentei um curso de letras, eu sei o que eu estou dizendo, né, infelizmente ela tende a julgar os autores mais sublimes, né, mais interessantes, por aquilo que eles tiveram de mais baixo, né, pelo material, tanto humano quanto histórico, de que eles dispunham para imprimir uma forma nova, né, à sua obra. Mas Lessing é um precursor, né, do grande estilo alemão, né, que é o romantismo, né. Tanto na música, né, nós vemos Beethoven como o pai do romantismo musical, né, alemão, e grandes figuras também, né, como Schubert, Brahms, etc., Wagner. Mas, sobretudo, no século XIX, a literatura alemã nasce, né, com uma figura, um verdadeiro titã, né, que foi Goethe. Goethe é o nosso segundo autor, e certamente é o maior deles, né, que vai, desde o início da sua carreira, né, com a novela Os Sofrimentos do Jovem Werther, até o fechamento da sua peça Fausto, da segunda parte da sua peça Fausto, vai dominar, né, o cenário tanto alemão quanto europeu, né. É uma figura que inclusive se comparou a Napoleão Bonaparte, né, que Napoleão dominava a Europa no plano político, mas a cabeça da Europa naquela época pertencia a Goethe, né. Esse homem de uma personalidade tão rica, tão interessante, né, que dominou todas as ciências, que conhecia todas as artes, um homem que também se envolveu com muitos grupos, né? Teve atuação política, se envolveu com a Ordem dos Illuminati, né? Vocês que fizeram o meu curso sobre os Illuminati sabem, né, que Goethe esteve presente na Academia Minerval, né, que era o grau de entrada, né, o primeiro grau depois do noviciato, né, da Ordem dos Iluminados da Baviera, né? Então, era um maçom, né? É um homem que participou de sociedades secretas a vida inteira, né? Cujos escritos tinham também uma dimensão simbólica, esotérica, etc. Mas um grande conhecedor da alma humana, né? Grande, grande. Né? Tanto nas suas memórias, né? Poesia e Verdade, né? Que são magníficas, é um exemplo aí de grande memorialista, grande escrito autobiográfico, como também nos seus Bildungsroman, né, os romances de formação da personalidade madura, né, como no seu Wilhelm Meister, né, que é um dos romances principais de Goethe. A peça Fausto pode ser interpretada também numa chave biográfica, mas ela vai mostrar todo o panorama da cultura, né? É uma peça que ao mesmo tempo é cristã, né, não perfeitamente. Eu recomendo, aliás, o ensaio, que está presente na coletânea dos ensaios reunidos, né, de Otto Maria Carpo, sobre Fausto de Goethe, né, que é simplesmente maravilhoso. Ele vai pegar todas as etapas da vida desse autor e vai analisá-las à luz da obra Fausto, né, das duas partes dessa tragédia enorme, né, e, portanto, quase irrepresentável, né, no teatro. É muito grande para ser realmente uma peça para ser lida, né? A sua dramaticidade é autêntica, é uma peça de teatro mesmo, mas ela foi feita para ser lida, né? Então você tem ali o sofrimento, né, o caráter sentimental do romantismo, você tem alguns aspectos políticos, você tem explorações científicas numa peça de teatro, né, a respeito de geologia, economia. É impressionante. Você tem personagens tirados da mitologia, você tem o mundo clássico grego, né, misturado com o universo cristão. Então, realmente é uma obra feita para pessoas que amam a cultura, né, a pessoas que apreciam aquilo que a civilização produziu de melhor, né. Goethe é um autor maravilhoso, né, incomparável. Um dos maiores do seu tempo, realmente, né? E o maior da literatura alemã, sem dúvida alguma. O nosso terceiro autor é um dos mais estranhos de todos, né? Que foi Hölderlin.
Hölderlin era realmente louco, clinicamente, né? Ele foi dado por insano antes de completar 30 anos de idade e foi posto numa torre, onde ficou trancafiado o resto da sua vida, né? E foi nessa torre que ele produziu as suas maiores obras. Quer dizer, a relação, né, entre a grande produção do espírito humano, que tradicionalmente é ligada, né, à razão, né, é ligada à inteligência, é ligada à personalidade madura, bem construída, né, aos homens que de alguma maneira venceram ou controlaram as suas paixões, né, e que alcançaram as esferas intelectuais mais elevadas, né, que exploraram as possibilidades de expressão e as possibilidades estéticas mais diferenciadas. Como isso pode ocorrer numa pessoa que está abaixo disso, né? Uma pessoa louca. E Hölderlin realmente era maluco, né? Ele adotou uma espécie de mistura da religião grega clássica, né, com o cristianismo, né, com o seu pietismo. Ele era pietista de família. E essa mistura que vai marcar boa parte do espírito alemão mesmo, essa adoração que os alemães têm pela Grécia, né? É engraçado isso. Geralmente os franceses e as pessoas que têm uma inclinação, né, mais francófilas, né, pessoas que tendem a ler a literatura francesa, os historiadores, os filósofos, né, o que as letras francesas produziram, tendem a apreciar mais o mundo latino, né? Tanto o mundo católico quanto a Roma clássica, né? Mas tendem a apreciar os textos da tradição latina. Já aqueles de cultura alemã, né, o germanófilo, e os próprios alemães tendem a ter uma adoração pela cultura grega, né? Existe uma certa complementaridade que eu sinceramente não acho que é autêntica, mas faz parte de um pouco da fantasia e da formação dos mitos fundamentais da cultura alemã mesmo. Mas eles sempre enxergaram isso, né? Os grandes historiadores da filosofia, como Edward Zeller, né, vão enxergar isso. E Hölderlin vai ter uma verdadeira veneração pelos deuses gregos, mas não compreendidos como símbolos de realidades espirituais, de forças cósmicas. Não, ele adorava os deuses gregos mesmo, porque ele era maluco, né? É realmente muito complicada essa fronteira, né? Você às vezes não sabe, né? Infelizmente eu não leio alemão, então eu não posso apreciar plenamente, né, uma obra poética, ainda mais da complexidade da obra de Hölderlin, né? Eu li traduções e tanto a sua poesia lírica quanto a sua Morte de Empédocles, né, que infelizmente ficou só em fragmentos, não ficou completa, quanto o seu romance Hyperion também, são histórias fantásticas, né? É um homem de uma genialidade, assim, uma coisa fora do comum, né? Gostaria de um dia, quem sabe, aprender alemão para poder lê-lo no original, né? Mas você percebe quase que um desejo de transcendência que não chega a se completar perfeitamente porque é uma pessoa com problemas psiquiátricos, né? Mas é um caso realmente que nos faz refletir, né, sobre a própria estética, né, a criação da obra de arte, a filosofia da arte. É um autor interessantíssimo, né? Um universo a ser explorado. Outros autores falaram muito sobre Hölderlin, né? Principalmente Heidegger, né? Martin Heidegger no século XX vai escrever um livro sobre Hölderlin. Então vai ser um objeto de fascínio, né, para muitas pessoas que amam a cultura alemã. O nosso quarto autor vai ser também um autor bastante misterioso, mas num outro sentido. Eu falo de Rilke, né, que viveu já no final do século XIX e início do século XX, né, um homem da virada do século XX, e cujas obras principais são a sua poesia lírica mesmo, né, os seus sonetos a Orfeu e as suas elegias de Duino, né, que são muito bonitos também. Não pude ler o original, né, li traduções. Eu li tanto traduções em português quanto em francês, né. É uma poesia misteriosa que passa algo também de
quase de místico, alguns dizem místico, né? Mas é um poeta bastante diferente. Ele está na transição, né, aí, entre esses estilos herméticos típicos do século XIX, né, como o simbolismo de um Mallarmé, né, e o modernismo, né? E ele realmente se encontra nesse meio termo. É um autor um pouco difícil de você entender, né, mas fácil de apreciar e fácil de se encantar. Curiosamente, apesar da sua obra principal ser poética, né, ele também escreveu um romance que eu não li, Os Cadernos de Malte Lauritz-Brigger, né, mas a obra de Rilke que teve um impacto maior para mim, né, e eu acho que para muita gente também é assim, foram as suas cartas a um jovem poeta, né, que foram publicadas póstumamente, que é uma correspondência real, né, que Rilke manteve durante muito tempo com um jovem soldado alemão que tinha um desejo de escrever em versos, né, e que produziu alguns poemas, que era um leitor de Rilke, né, um fã, nós diríamos, e que escreveu cartas a ele pedindo que ele avaliasse os poemas que ele, como amador, tinha escrito, né? E Rilke é muito sincero, ele tece críticas aos poemas, né? E ele dá um testemunho que é assim, eu acho que as cartas a um jovem poeta estão para a literatura como a apologia de Sócrates, não estou exagerando, como a apologia de Sócrates está para a filosofia, né? Não por ser texto fundador, é lógico, mas por marcar claramente o que é a vocação literária, né? Ele vai fazer esse jovem refletir sobre o que é dedicar a sua vida à arte, com A maiúsculo, como ele escreve, né? Até o ponto que esse rapaz acaba desistindo, ele acaba chegando à conclusão de que não é para ele. Ele aprecia poesia, ele era um jovem com uma educação muito boa, né, que lia muito, mas que ele mesmo não tinha, né, essa vocação. Ele não, para usar os termos do próprio Rilke, ele não morreria se não escrevesse, né? Então, assim, aqueles que pretendem descobrir, investigar, né, se possuem uma vocação literária, deveriam ler essa obra, né? Que é pequenininha, né? Só uma sequência de uma correspondência muito pessoal, né? Muito verdadeira. Rilke não parecia ter o objetivo de publicar isso no futuro. Ele não escreve num estilo rebuscado, esperando que as suas cartas fossem um dia publicadas, como acontece muitas vezes, acontecia, né? No passado, quando as pessoas se comunicavam por cartas. Fazia-se muito isso. Você percebe em alguns escritores um tom até exagerado, né? Porque esperavam já que quando eles morressem, né, a sua correspondência fosse devassada e publicada. Não é o caso de Rilke. Ele é muito honesto, é muito sincero, né? É realmente mais profundo. Tem um dos textos fundamentais assim, para quem deseja descobrir uma vocação artística, mais do que literária, artística de maneira geral. E o nosso último autor é um romancista, né, já do século XX. Eu falo de Thomas Mann. Vocês já assistiram ao meu vídeo, provavelmente, sobre a sua novela Morte em Veneza, né, que é a minha preferida, né, foi a que teve um impacto maior para mim, mas certamente o seu livro mais conhecido é A Montanha Mágica, né, que é um romance gigantesco, né, de mais de 1000 páginas, e que é um monumento de cultura. Eu não gosto tanto porque eu acho ele um pouco bagunçado, para ser muito sincero. Mas parece que ele vomita um pouco da sua erudição excessiva, né? Mas é uma obra fantástica, né? Vocês querem conhecer profundamente o que é a cultura humanista europeia, né? Da virada do século XX, do início das primeiras décadas do século XX, né? Leiam a história do jovem Hans Castorp, né, e da sua estadia no sanatório, né. As conversas que ele vai desenvolver aí. É um romance muito intelectualizado, né, feito para um público a quem interessam as divagações filosóficas, né, as investigações a respeito da cultura. Então, e também há momentos de algumas explorações de fenômenos espirituais, etc. Mas é um romance fantástico, né? Maravilhoso. Talvez um pouco grande demais, mas
é Thomas Mann, né? Apesar do preconceito de muitos da sua época, né? Que ele foi um best-seller, né? Mas Balzac também o foi, né? Ele simplesmente não podia evitar, né? O seu sucesso foi muito grande, as pessoas gostavam de ler, porque apesar de ser um autor maravilhoso, ele era lido por muita gente, né? O público do início do século XX era um público mais intelectualizado mesmo do que hoje em dia. Então, realmente, ele foi um best-seller e por isso foi muito injustiçado, né? Há muitos críticos que são venenosos com isso. Qualquer autor contemporâneo, só pelo fato de ser muito vendido, já é visto com maus olhos, né? E às vezes não é assim. Às vezes há autores, né, que têm qualidade, né? E essa qualidade calha de ser apreciada pelo público. Às vezes até um público semi-letrado mesmo acaba apreciando, né? Então não é assim. Thomas Mann, então, portanto, é um dos meus autores preferidos. Eu, infelizmente, não pude mencionar nessa lista outros autores dos quais eu gosto, por exemplo, Solomon Gessner, que escreveu A Morte de Abel, ainda no século XVIII, outros autores do século XIX, como Heine, né? E outros que eu, infelizmente, não li nada ou quase nada, né? Por exemplo, Hermann Hesse, né? Eu acho que muitos vão dar pela falta dele aqui. Eu só li um livro de Hermann Hesse, né? Que para mim não significou nada, né? O Siddhartha, né? Realmente não teve nenhum impacto para mim. Há pessoas que veneram esse livro, mas eu realmente não consegui nem gostar disso. Outros também que não eram propriamente alemães, né? Mas escreviam em alemão, como Kafka, eu acho que mereceriam, né, estar nessa lista, mas por diversas razões eu preferi escolher esses aqui, né? Então é isso, meus amigos, nós nos vemos na próxima. Ainda temos algumas literaturas nacionais para explorar um pouco. É claro que aqui, né, falando só de 5 autores, resumidamente, a gente não pode mergulhar nesse universo tão complexo e tão bonito, interessante, né, como é ou da literatura, das letras alemãs, né? Mas eu acho que eu pude dar aqui pelo menos um resumo, né, para vocês.